E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais uma aula de investimentos, só que dessa vez nós encerramos os tópicos relacionados à gestão de carteira, equilíbrio de mercado, e agora a gente vai entrar na parte de renda fixa. Provavelmente serão 3 aulas para a gente explicar um pouco sobre isso. E aí encerra a proposta dessa disciplina de investimentos, conceitos básicos, né? Para isso, o tópico 4, a gente vai falar agora do capítulo 14, se eu não me engano, do livro, da edição 10 do livro do Boriquini Marcos, que é Preços e Rendimentos de Obrigações, ok? Depois a gente vai falar sobre a estrutura da taxa de juros e depois uma parte de proteção, convexidade. Mas antes vamos entender o que são as obrigações. As obrigações são títulos de renda fixa emitidos por banco, empresa, governo e, às vezes, pessoa física. E por que chama obrigação? Imagina que eu tenho aqui o tomador, é quem está precisando do dinheiro, um agente deficitário. Ele emite uma obrigação para alguém que tem o dinheiro para repassar, essa instituição compra esse papel, essas obrigações. Por que chama obrigações? Porque, posteriormente, o tomador devolve o dinheiro mais os juros. Essa que é a ideia. Por isso que eu tenho uma obrigação de devolver o recurso. Então, é como se fosse uma modalidade de empréstimo no mercado financeiro. E aí esses papéis circulam no mercado porque ele tem um vencimento. Portanto, esse papel tem uma estrutura. O papel é a obrigação, a gente chama também de bonds, né? Ele tem uma estrutura. Ele tem, necessariamente, na grande maioria das vezes, ele vai ter um valor de face, que é um valor final. Esse valor de face, geralmente, é 1.000, é 100, então, ou é 1.000 ou é 100, na grande maioria das vezes. E aí, esse valor, o que acontece? Esse título, você emite, pega um determinado valor, que a gente vai entender, que é o preço do papel, e promete pagar R$ 1.000 até um vencimento. E durante o período, como que funciona esse pagamento? Primeiro que esse vencimento ele pode ocorrer em 5, 10, 15, 20, 30 anos, na grande maioria de longo prazo, alguns títulos, tem títulos também de curto prazo, mas esse exemplo aqui eu estou colocando como 10 anos. Tem que ter um vencimento, que eu peguei dinheiro emprestado, vou ter que pagar daqui 10 anos. Mas eu vou pagar tudo daqui a 10 anos, mais os juros? Não. Esses juros ele pode ocorrer periodicamente. Então, a gente chama de cupom. Cupom é justamente os juros periódicos que eu vou pagar por esse título. Esse pagamento, às vezes, ele é semestral, de 6 em 6 meses. Os títulos do governo geralmente são semestrais. Pode ser anual, pode ser trimestral ou mensal. Aí depende de como está estruturado esse título. Na grande maioria, de 6 em 6 meses ou de ano em ano. E aí a gente chama de taxa de cupom. Suponhamos que 8% de taxa de cupom ao ano, com pagamentos anuais, o que acontece? É 8% sobre o valor de face. Portanto, vai ser o quê? Vai ser 8% vezes o 1.000, que vai dar 80 todo ano. Inclusive no último ano. Portanto, no último ano, vai ser o quê? Eu vou pagar 1.080, que é o 1.000, valor de face, mais o último juros. Então, essa aqui é a ideia. É como se o pagamento fosse ocorrendo periodicamente dos juros. Eu não deixo para tudo para o final e lá acumula os juros, né? Portanto, o título tem essa estrutura. Eu vou pegar um dinheiro aqui na data zero, que eu não sei qual, a gente vai ver como que é a precificação dele, e todo ano vai pagando esses juros de 80, nesse meu exemplo, até chegar ao vencimento, que é o 1.080, que é o valor de face mais os juros. A taxa de juros praticada pelo investimento e o valor são duas coisas que a gente discute depois. Aí você fala, nossa, professor, mas não é a taxa de juros do cupom? Não necessariamente. A taxa de juros pode ser outra, que vai derivar do valor pelo qual eu peguei de dinheiro emprestado. Essa aqui é a ideia. Então, olha só um exemplo. Antes do exemplo. E há possibilidades também de um título ele ser, que a gente chama de zero coupon bonds. O que são zero coupon bonds? São títulos, obrigações de cupom zero. Eu não tenho essa taxa aqui, ela é zerada. Logo, o valor final ele é descontado até o valor de agora. O valor do título que eu vou pagar é o valor de hoje, capitalizado, é o 399, capitalizado a uma taxa de juros de 9,6. Portanto, eu vou pegar esse 399 anualmente, eu vou capitalizando ele 9,6, no outro ano mais 9,6 em cima do valor anterior, juros compostos, até que ele chega no 10º ano, ele corresponde exatamente ao valor de face de 1.000.
Ou seja, esse valor de 399 é o valor de 1.000 descontado. Né? Essa é a ideia. Portanto, o cálculo do valor presente vai ser o valor de face, que é 1.000, dividido por 1 mais a taxa, que é o 9,6%, vezes o número de períodos, que é o número de anos, aí no caso 10 anos. Essa é a ideia. Estou fazendo o cálculo aqui, ela dá 399,86. Portanto, tem dois tipos de título ali de renda fixa. Eu tenho os que pagam cupom e os que não pagam cupom. O zero cupom bonds é esse que acumula tudo no final, que aí é o caso do valor de face, e o que paga cupom, que é essa taxa de juros periódica. Esses títulos podem ser emitidos por empresas, podem ser emitidos pelo governo federal, por bancos. Os títulos emitidos pelo governo federal, só para a gente ter uma noção, no caso do governo brasileiro, são esses 5 títulos. Nós temos esse pré-fixado, que é exatamente esse zero cupom bonds, então ele paga juros, ó, paga cupom? Não paga cupom. O valor dele é R$1.000, ele é pré-fixado, significa que é esse valor descontado. Então, o valor dele é 1.000, eu desconto e ele acha o valor de hoje, numa determinada taxa de juros. Nós temos os pré-fixados com juros semestrais, que é exatamente aquele anterior que eu mostrei, que o valor dele é 1.000 no final, mais os juros. Quanto que é os juros? 10%, mas o pagamento é semestral, no caso dos títulos brasileiros. Esse 10% costuma mudar e tem que ver o momento que ele emite. Né? Quando eu peguei essa informação, os últimos estavam em 10%. Vai pagar 10% ao ano, só que 6 em 6 meses, então dá um pouco mais do que aproximadamente ali um 4,88% ao semestre. Próximo de 5%. Não é exatamente 10% ao ano, o semestre, não divido por 2, não, porque é juros compostos. Vai dar em torno de 4,88%. Maravilha. Ou seja, vou comprar esse título, vou ganhar juros de 6 em 6 meses, no final, o valor final de 1.000 mais os últimos juros. Ok? Nós temos aqui já um outro grupo de títulos que ele não é fixo o valor final. O valor final deriva de um indexador. Então, a taxa a gente chama de taxa flutuante. E nós chamamos eles de pós-fixados. Ele é fixado quando eu já sei o valor final. Aqui eu não sei. E aí, esse indexador muda. Ele pode ser o IPCA, como pode ser a Selic, que é a taxa de juros básica da economia. IPCA é a inflação. A diferença desse para esse é justamente que esse daqui tem cupom, esse não. Esse aqui eu vou receber de 6 em 6 meses, esse daqui eu não recebo nada. O da Selic não tem cupom. E, geralmente, ele tem também o que a gente chama de uma taxa fixa, mais o indexador. Portanto, eu posso comprar um título do IPCA de 3% mais o IPCA. Ou seja, eu vou ter um que a gente chama de uma rentabilidade real. Né? Por isso está escrito real aqui. O que é o real? Está acima da inflação, 3%, porque ele é indexado na inflação. E aí ele é fixo no 3%, oscila em torno da inflação. O Selic também, mesmo só que o oscilador que é diferente. Esses são os títulos do governo brasileiro. Nós temos também os títulos corporativos, são títulos de empresa. A Petro, a Vale, Cosan, e Minas, essas empresas elas emitem títulos no mercado para pegar dinheiro para financiar suas obras. Às vezes o governo até incentiva a emissão desses títulos. Um exemplo deles são títulos de debêntures, que tem um prazo maior, debêntures. E aí tem as debêntures incentivadas. O que acontece? O governo cria por força de lei, a possibilidade de as empresas lançarem debêntures com isenção de imposto de renda. E aí ela consegue emitir essas debêntures quando é de interesse do governo federal que as empresas façam investimentos naquela área. Exemplo, imagina a CCR Rodovias tem um plano de construir novas rodovias num determinado local e para que ela consiga dinheiro para financiar essa obra, ela emite debêntures com um determinado desconto, um valor para imposto de renda. E é interessante para o país, é interessante para a empresa, é interessante para todo mundo, o investidor. Então, é essa a ideia. E essas obrigações podem ser debêntures, commercial papers, então tem uma lista de títulos que as empresas podem emitir tanto na Bolsa de Valores quanto fora da Bolsa de Valores. E essas obrigações são resgatáveis, eu posso resgatar ela num investimento específico, ou ela pode ser conversível. O que é uma debêntures conversível? No final, ao invés de eu pegar o dinheiro, que é resgatável, não, eu pego ações da empresa. Imagina que as debêntures da Vale eu compro com a proposta de pegar um dinheiro no final. Se ela for conversível, ao invés de eu pegar dinheiro, eu pego as ações da empresa. E tem com taxa flutuante, que é aquela que eu falei, ao invés dela ser fixo no valor final de 1.000 ou 100, ela é indexada em alguma coisa. Os indexadores, na grande maioria, são indexadores de inflação,
que é o IPCA, e eu tenho os indexadores da Selic, que é a taxa do governo, ou também indexadores do CDI, que é a taxa dos bancos, que é praticamente igual à Selic. Além disso, existe uma outra possibilidade que a gente chama de títulos de renda fixa, são as ações preferenciais das empresas. Você fala, poxa, mas as ações preferenciais não é uma obrigação. Não necessariamente é uma obrigação, porque ela não tem a obrigação de te devolver o dinheiro final. Mas as ações preferenciais, ela tem a obrigação de pagar dividendo. Portanto, quando eu compro, ela tem uma estrutura de uma renda fixa. Lembrando que uma renda fixa é quando eu consigo estruturar uma forma de pagamentos de alguma coisa. Então, vira uma renda fixa. Eu já sei, em termos fixos, qual que é essa estrutura de pagamento. Diferente das ações que eu compro, eu não sei o que pode acontecer. E, nesse caso, é uma ação. Então, se eu comprar, aí você fala, poxa, não entendi. Você compra uma ação e aí ela já fala, ó, daqui a um ano, todo ano eu vou te dar um determinado valor de dividendo, que é o lucro da empresa, ou um determinado percentual desse lucro, sei lá, infinitamente. Poxa, então eu já tenho uma estrutura de pagamentos de dividendos obrigatórios. Esses dividendos obrigatórios podem ser tanto um valor fixo quanto um percentual do lucro. E as obrigações internacionais são títulos emitidos fora do país. Isso também tem, é muito comum. Como que eu precifico essas obrigações? Poxa, primeiro eu tenho que ter a taxa de juros praticada pelo mercado, a gente vai discutir essa taxa no próximo vídeo. Então, imagina uma taxa de 9,6, o título é esse. Então, eu substituo aqui, ó, os pagamentos de cupom, somo tudo, que é 80 dividido por 1 mais a taxa, que é 9,6 praticada pelo mercado. Então, esse número aqui, 80 dividido por 1 mais 9,6 elevado a 1. Esse daqui, dividido por 1,096 elevado a 2 e assim por diante. Somo tudo até que eu pego o valor final, que é o 1.080, dividido por 1,06, valor nominal, que é o 1.000, porque o último cupom está aqui, do T, né? Que é o Tzão aqui, ó, T maior. Então, eu vou ter 1.000 dividido por 1,096 elevado a, nesse caso aqui, 10. Faço essa matemática, eu tenho o valor do meu título, que no caso aí dá R$900. Consigo fazer no Excel de forma bem simples na função de VPL. O que mais? Portanto, a fórmula matemática é essa se eu fizer todos os somatórios. O que eu posso fazer também é o quê? É criar aqui um efeito, isso daqui na matemática financeira é um fator valor presente que a gente chama. Então, esse valor aqui é um fator FPV, fator valor presente. Ele tem essa estrutura. Eu consigo substituir os números da taxa dos períodos, multiplicar pelo cupom, pelo valor nominal, aí eu consigo também chegar no preço. É uma outra forma de eu fazer esse mesmo cálculo. Agora, olha só a curiosidade. Eu falei que aquela taxa de juros de pagamento de cupom era 8% daquele título. Ó, a taxa de juros do cupom é 8%. É o valor que eu vou ganhar de juros no período. Só que se meu título vale 900, ele está rendendo 9,6 no total. A rentabilidade é 9,6. Quando que essa rentabilidade vai ser igual aos 8%? Se esse valor aqui fosse 1.000. Se ele fosse exatamente o valor de face, essa rentabilidade aqui seria 8%. Agora, se esse valor aqui for menor do que 1.000, a taxa de juros vai ser maior do que 8%. Se esse valor aqui for maior do que 1.000, o valor de face, essa taxa de juros aqui vai ser menor do que 8%. Essa que é a ideia. Ou seja, é inversamente proporcional. Se a taxa é menor, o valor do preço é menor, a taxa de juros é maior. Então, olha só, se for exatamente 8% a taxa de juros, o preço do meu título vai ser exatamente 1.000. Agora, se a taxa for menor, olha lá, eu coloquei 2, 4, 6, o valor dos meus títulos serão maiores. E se a taxa de juros for maior, 10, 12, 14, 16, o valor dos meus títulos serão menores. Logo, é inversamente proporcional. Essa é uma regra que vocês têm que saber. Quanto maior o preço, que a gente chama de PU, menor será a taxa de juros praticada pelo mercado. Repara que não é uma reta, é uma curva. Essa curva, a gente vai ver depois que ela tem uma que a gente chama de concavidade. Aí a gente chama de convexidade, que a gente vai estudar depois essa ideia do que são as convexidades dos títulos. Ok? É um indicador. Poxa, entendemos a relação da taxa com o preço.
E o preço em relação à taxa. Que taxa é essa? Essa taxa a gente chama de taxa até a maturidade. Yield to maturity. Yield é taxa até a maturidade. Então, rendimento até o vencimento. E aí, como que eu estimo ela? É aquela mesma função, né? Então, se o preço do título alterar no tempo, está 900, ele for para 800, 600, ele muda com o tempo. E aí vai alterar também minha taxa de juros. E a minha taxa de juros, ó, o título estava 900, imagina que ele foi para 800. Lembra, cai o preço, sobe a taxa. Quanto que foi essa taxa? Vai para 11,46%. É fácil, só eu substituir menos 11, 80 9 vezes e 1.080 no final, aperto TIR no Excel, ele calcula essa taxa para mim, ou substitui isso daqui e faço a conta. Só que substituir fazendo a conta não é tão simples quanto parece. Bom, o que pode influenciar? Poxa, eu vi o título, vi a relação com a taxa. O que pode influenciar essa taxa? A taxa é o quanto que eu estou pagando a mais por aquele título, né? A rentabilidade do investimento. Essa taxa é reflexo do quê? Ela é reflexo do nível de inadimplência da empresa, que a gente chama de risco de crédito. Uma empresa que talvez não me pague os 80 prometido, eu vou exigir uma taxa de juros maior. Logo, esse valor do título aqui vai ser menor. Ela não vai conseguir muito dinheiro, daqui é o dinheiro que ela vai pegar emprestado. Então, imagina que a empresa vai emitir um título que vai pagar 80 durante 10 anos, no final 1.080. Esse daqui é o valor do empréstimo dela. Se o risco do crédito dela é grande, o risco dela não pagar os 80 e os 1.080 durante o prometido, esse valor aqui é menor. Como esse valor aqui é menor, vai pegar menos dinheiro para a mesma promessa de ganho. Isso é um reflexo de uma taxa de juros maior. Por que essa taxa de juros é maior? Por causa do risco do não pagamento, que a gente chama de risco de crédito. Risco de crédito. Essa que é a ideia. E aí o que acontece? Existem agências classificadoras de risco, que é futuro, não dá para saber o que vai acontecer. E aí tem 3 grandes no mundo. A Moody's, Standard Poor's e a Fitch Rating. Elas calculam os riscos de crédito de tudo. Dos bancos, das empresas e dos governos. Do mundo todo. Então elas são classificadoras de crédito. Fica analisando a probabilidade de uma empresa não pagar. E ela dá uma nota. A nota do crédito. Se a nota é o nível mais alto, a gente chama de AAA, 3As, ela tem altíssima qualidade. A probabilidade de pagar é praticamente 100%. E aí a nota vai diminuindo. Aí se ela sai aqui, A e A, 2As, ela está de altíssima qualidade. Depois vira alta qualidade, A, BBB, que a gente chama de grau de investimento. Daqui para cima, existe uma probabilidade boa de pagamento, então o grau de investimento é alto. E aí daqui a gente chama de BBB. A partir de um determinado momento para baixo, 2Bs, Bs, entra para uma fase mais especulativa. Você compra se você quiser, a probabilidade de você não receber é grande. E até que tem notas de crédito muito baixas, que são ruins, já são títulos que a gente chama de títulos podres do mercado. É aqueles que você sabe que não vai dar errado. Eu fiz o levantamento aqui da Refinitiv, dados de 2021, e peguei as notas de crédito de todas as empresas da Bolsa Brasileira. Olha só que curioso. Somente 2 empresas têm nota AA do crédito, que é o Banco do Brasil Seguridade e a Caixa Seguridade. O restante, Hold, Eletrobras, tem notas A+, né? Porque é uma classificação um pouquinho diferente, mas só para a gente entender, ó, só 2 empresas desse meu levantamento tinham nota de crédito AAA. E aí, o que determina esse risco do não pagamento? Poxa, a capacidade que eu tenho que sobra do meu dinheiro de eu pagar, ou seja, se eu te empresto dinheiro, quanto que sobra do seu salário que você consegue pagar minha conta? Esse que sobra do seu salário, que é o lucro da empresa em relação ao valor que ela está querendo pegar emprestado. Chama índice de cobertura de juros. Segundo indicador é o nível de endividamento que ela tem, a gente chama de alavancagem. Terceiro indicador é a capacidade que a empresa tem de girar as suas coisas, conseguir vender os seus produtos, que é a liquidez. Quarto, quão lucrativo é aquele negócio. E terceiro, uma relação de geração de caixa com a dívida que ela tem. Esses indicadores. A partir desses indicadores, um professor americano, o Altman, criou um modelo matemático para estimar o risco do crédito e a probabilidade de pagamento das empresas, que é uma fórmula básica, que a gente chama de Z de Altman. O Z de Altman tem lá 3,1 vezes lucro dividido pelo ativo total, mais 1 vezes vendas pelo ativo total, mais 0,4 patrimônio líquido passivo total, até que chega no final da fórmula. Você substitui os valores de uma empresa qualquer, Petro, Vale, Cosan, vai me dar um Z. Esse Z,
Se for maior do que 2,9, a empresa é boa, segura. Se ficar entre 1,23 e 2,9, ali não dá para a gente interpretar muito. Se ficar abaixo de 1,23, é vulnerável à falência. Ou seja, a ideia do risco do crédito, os bancos fazem isso a todo momento. Eles vão lá, eles classificam o nosso crédito, o seu crédito, o crédito das empresas e tudo. Só que os parâmetros são diferentes. Da nossa vida é idade, se você tem emprego, se você mora na cidade, se você é casado. Esses são os parâmetros que dão a probabilidade de eu pagar ou não alguma coisa. E a partir dessa probabilidade, o banco consegue estabelecer uma taxa de juros para emprestar dinheiro para mim. Se a probabilidade é muito grande de eu não pagar, ser caloteiro, essa taxa de juros é mais alta. Do contrário, essa taxa de juros é menor. Ok, pessoal? Então, esse é um determinante das taxas de juros dos títulos do mercado. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre a estrutura dos juros no tempo. Até a próxima. Abraço.